Vamos lá para segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, o reino do norte, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, reino do sul. Preste atenção. Por mais de 10 anos, o reino de Judá foi tributário dos reis do império assírio. O Acás, pai de Ezequias, foi quem criou toda essa situação. E agora o Ezequias chegou ao poder. O Ezequias foi constituído rei em lugar de seu pai Acás. E ele deu alguns passos importantes para se libertar daquela escravidão e daquela opressão que o inimigo estava impondo, estava colocando a ele. O versículo 5 diz: no Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Olha que coisa forte. De todos os reis de Judá, quem mais confiou em Deus foi o rei Ezequias, diz o texto, né? Nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, foi o Senhor com ele para onde quer que saía. Se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Quando uma pessoa anda com Deus, quando uma pessoa está bem com Deus, ela está bem na sua caminhada de fé, na sua vida espiritual, ela sente Deus com ela, ela simplesmente não tem medo de nada e de ninguém. Ela enfrenta e enfrentará qualquer situação, por mais complicada, por mais difícil que ela possa parecer, ela enfrenta de cabeça erguida, confiante, porque ela sabe que não está sozinha. Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus, o detentor de todo o poder que existe nos céus e na terra. A pessoa entende que acima de Deus não há poder algum, todo o poder que existe está abaixo de Deus. E Ezequias entendeu isso. Ele entendeu que Deus era com ele e ele se revoltou. Eu gostei dessa expressão. O texto é muito claro, diz assim, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele queria quebrar aquele ciclo de servidão. Ele queria deixar de ser tributário, ele queria o reino dele livre e não sob uma ameaça constante. E aqui fica a lição para nós. Se você anda com Deus, tem a convicção de que Deus está contigo, você não vai aceitar qualquer imposição do seu adversário, qualquer imposição do seu inimigo, você vai se revoltar contra o mal, se indignar contra o mal, não vai aceitar o mal na sua vida de jeito nenhum, você não vai fazer concessão, não vai fazer acordo, não vai aceitar que o mal coloque as mãos dele na sua vida ou que toque em qualquer coisa pertencente a você. Haja vista o exemplo de Moisés, quando o faraó sugeriu que ele, Moisés e os filhos de Israel saíssem do Egito,
tudo bem, vocês podem ir, mas os rebanhos de vocês ficam na terra do Egito. O Moisés fitou a Faraó nos olhos e disse: nem uma unha de tudo aquilo que é nosso ficará na terra do Egito. Às vezes falta essa revolta, essa indignação, essa vontade de vencer na vida, de fazer a diferença. A pessoa ela é muito sossegada, ela é muito tranquila, ela está assim, acomodada demais, e Deus não quer que você se acomode. O Ezequias poderia ter se acomodado, gente. Meu pai já pagava tributo aos reis do império assírio, então vamos aceitar isso, vamos continuar fazendo isso. Não. Ele entendeu o seguinte, que Deus era com ele e que ele não iria se sujeitar, ele não iria aceitar aquela situação. E assim somos nós. Nós temos que nos revoltar, nos indignar contra o mal. A revolta não é contra Deus, é contra o mal que se levantou para lhe perturbar, para lhe afligir, para colocar o medo, para roubar a sua paz. É contra esse mal que você, homem de Deus, mulher de Deus, faz a guerra. O Ezequias quebrou esse ciclo, quebrou essa corrente. Eu não vou mais ser um rei tributário do rei da Assíria. Rompeu o laço. E toda vez que você deseja uma mudança e toma uma atitude para mudar uma situação, pode ter certeza que haverá uma revolta, um levante do mal contra a sua vida, porque o mal não quer perder controle sobre a sua vida. O mal quer continuar influenciando você, quer continuar sugando você, o mal quer continuar tendo controle da situação. Só que você não pode permitir isso. Ezequias diz o texto, e se revoltou contra o rei da Assíria e não serviu. Aí passou o tempo, olha o que diz o versículo 13 agora. Porém, no ano 14º do reinado de Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Você então não vai mais se sujeitar a mim? Não vai mais pagar tributo ao rei da Assíria, a Assíria? Então eu vou invadir o seu país, eu vou saquear o seu país, eu vou devastar, destruir as cidades, e já tinha tomado 46 cidades, pessoal. 46 cidades do reino de Judá, do território de Judá. E aí o rei Ezequias, para tentar aplacar, diz aqui o versículo seguinte, vamos lá aqui o 14. Então, Ezequias, rei de Judá, aqui é a solução humana. E às vezes a solução humana, aquilo que você pensa que vai resolver, não resolve. Aqui ele deu um jeito de resolver a maneira dele. E diz assim, enviou ao rei da Assíria, a Laquis, dizendo, pequei, retira-te de mim. Tudo o que me impuseres, levarei. Guarde essa expressão. Tudo o que me impuseres, levarei. Quer dizer, o que o rei falar para mim fazer, eu estou disposto a fazer. Ô irmão, não ceda. Não faça concessão. Não aceite que o mal venha te intimidar. Você é de Deus, pastor, eu sou de Deus. Anda com Deus, eu ando com Deus. Confio em Deus, pastor, eu confio em Deus para qualquer coisa nessa vida. Então você não pode se deixar intimidar diante da ameaça. Por quê? A força militar dos assírios era extraordinária. Era uma verdadeira máquina de destruição por onde passava. Era intimidador a coisa. E diante de toda essa situação, o Ezequias, ao invés de consultar a Deus, ele disse, vou tentar então ganhar a simpatia do rei e vou perguntar para ele o que ele quer para sair do meu país, sair do meu território, devolver as cidades que ele tomou, me deixar em paz. E aí ele fala,
no finalzinho do versículo 13: pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres, levarei. Escute isso. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Era muita coisa, gente, não era pouca coisa. Tá? Assim, deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Quer dizer, ele juntou tudo, pegou tudo que tinha, rapou tudo que tinha e entregou nas mãos do inimigo, buscando uma solução para o problema na mentalidade do homem, no raciocínio do homem. Olha, eu vou aplacar ele com prata e com ouro. Só que isso não funcionou. Aquilo que você pensa que vai funcionar, aquilo que você pensa que vai resolver, nem sempre resolve. Ezequias então manda ao rei Senaqueribe muita prata, muito ouro. Olha, retira-te do meu país, retira-te do meu território, devolva as cidades que você tomou, que haja paz entre mim e ti. Só que com essa atitude, o rei da Assíria deve ter olhado para toda essa riqueza que veio tão fácil, bem ali perante os seus olhos, e deve ter raciocinado, ó, de onde veio esta? Ainda tem muito mais. Aí o versículo 17 fala: contudo, enviou o rei da Assíria a Tartã e a Raabsares e a Rabsaqué de Laquis, com um grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém, e subiram, e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. 18. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaqué lhes disse: ora, dizeis a Ezequias, assim diz o grande rei, o supremo rei, o rei da Assíria. Que confiança é essa? Em que confiais? Preste atenção numa coisa, irmão. A estratégia do inimigo aqui, qual que era? Intimidar, intimidação, plantar o medo. Ele veio com um grande exército e sitiou a cidade de Jerusalém. E começou a plantar o medo, trabalhar na mente, dizendo: olha, em que você está confiando? Você não sabe quem é o Império Assírio, você não sabe do que nós somos capazes, né? Nós somos muito maiores, muito mais poderosos do que você. Você não tem soldados, não tem homem suficiente. Como é que você vai resistir? Que confiança que é essa? Irmãos, não deixe o diabo trabalhar na sua mente, plantando medo, plantando terror em você. Não aceite isso. Às vezes vem um pensamento, mande embora, repreenda. Esse mal não vai se alojar em mim. Eu não vou pensar de forma negativa, eu não vou falar de forma negativa, eu não vou agir de forma negativa, eu não vou me acovardar, me esconder, fugir da situação. Eu vou enfrentar de cabeça erguida, com fé e com confiança em Deus, com Deus à frente. Tudo vai dar certo. Deus nunca perdeu, Deus jamais perderá qualquer batalha. Deveria ter sido a atitude de Ezequias. Amém? Você vê que o inimigo não parou. Ele tentou intimidar uma vez, né? Meter medo. Ele queria tomar a cidade de Jerusalém, destruir tudo. E aí teve uma segunda investida, que eu vou resumir aqui para vocês, o 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, aqui já era uma segunda tentativa
de intimidação. Tá? Enviaram cartas falando horrores, dizendo, olha, Ezequias é um enganador, está enganando o povo quando diz que Deus vai livrar o povo, ou Judá, das mãos do rei da Síria. Deus não vai, ele está mentindo para vocês. Ezequias não tem um exército tão grande, tão forte assim. Jerusalém está entregue, está em nossas mãos. É melhor vocês se renderem, trabalhando na mente. Queria que o povo se entregasse sem lutar, só por base da ameaça, da intimidação, e mandar a carta. E diz a Bíblia que agora ele fez a coisa certa. Ao invés dele enviar ao rei Senaqueribe prata e ouro, ao invés dele entregar nas mãos do seu adversário, do seu inimigo, as suas riquezas, o que ele fez? Ele pegou aquelas cartas que foram enviadas para afrontar ele, para afrontar o povo dele, para afrontar o Deus que ele se via. Ele pegou essas cartas e ele fez o quê? Ele subiu à casa do Senhor. Ora, é isso que nós precisamos fazer. Tem qualquer problema na sua vida? Surgiu uma situação, uma causa que humanamente falando é impossível, não tem jeito. A Bíblia diz que o impossível aos homens é possível a quem? A Deus. Então, você vai subir à casa do Senhor, você vai entrar na presença de Deus de forma séria e vai colocar essa situação diante dele, porque não há nada que Deus não possa fazer. Deus pode mudar a sentença, Deus pode mudar um diagnóstico, reverter um diagnóstico, sim ou não? Sim. Problema às vezes que a pessoa fica com medo. O diabo planta o medo na mente dela, o diabo a atemoriza, coloca um pânico, um pavor, mas se não der certo, mas se não funcionar, e ela parte para o desespero, e ela quer fazer as coisas do jeito dela, e não confia em Deus como deveria ter confiado, ou não busca a Deus como deveria de ter buscado. Agora ele fez a coisa certa. Na primeira ameaça, na primeira invasão, ele entregou tudo que tinha, entregou a prata, entregou o ouro. Agora não, agora ele pegou e disse, ó Deus, tem mais o que fazer. Não tem mais capacidade em mim humana, não posso fazer nada. Aí ele subiu à casa do Senhor, isso é para nós, e diz a Bíblia, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, ou seja, eu tenho certeza que ele leu essas cartas de viva voz perante o seu Deus. Olha, Deus, o que o rei da Assíria está falando, olha como ele é soberbo, como ele é arrogante, olha a maneira com que ele trata a mim, trata o povo do Senhor, olha o que ele diz a seu respeito, que nem o Senhor pode livrar-nos das suas mãos, que nem o Senhor pode fazer isso. Quer dizer, ele leu tudo isso perante Deus. E aí ele fez uma coisa que deveria ter feito. Versículo seguinte. E orou Ezequias perante o Senhor. Leve a Deus aquilo que está lhe afrontando. Leve a Deus a situação que você está vivendo, de humilhação, de vergonha, de opróbrio. Coloca isso diante de Deus de forma séria e de todo o teu coração. E não aceite, não permita que o mal triunfe sobre a sua vida. Não faça qualquer concessão ao inimigo, não busque qualquer acordo com o inimigo. Tenha a atitude que Moisés teve quando Faraó propôs, saiam, mas deixa os rebanhos. Moisés disse, nem uma unha de tudo aquilo que é nosso ficará na terra do Egito. Nós vamos sair, mas vamos levar tudo que é nosso. Não aceite a imposição do inimigo e não se deixe intimidar com a ameaça. Ele quer trabalhar com medo, ele quer plantar o medo no seu coração. Mas quem tem fé não tem medo. Quem tem fé confia, vai para cima e muda qualquer situação no nome de Jesus. Amém? Agora ele fez a coisa certa. Pegou as cartas que foram escritas e dirigidas a ele
para afrontá-lo, desencorajá-lo, a ele e ao povo dele, ainda dizendo nessas cartas que nem Deus poderia livrá-lo. Foi aonde ele perdeu Foi aonde Senaqueribe perdeu a batalha. Quando ele insultou a quem? A Deus. Não brinca com essas coisas, é coisa séria. Amém? E ele orou: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a... Aleluia, esse é o nosso Deus, irmão. Pode seguir. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Pode seguir. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras. Pode seguir. E lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Segue. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão. Ele pediu o que agora? Livramento. Agora ele não pegou a prata, não pegou o ouro, não tentou buscar um acordo, uma conciliação, né? Ele não cedeu nada. Agora ele levou a situação perante Deus que podia resolver. E ele pediu a Deus livramento. Livra-nos, né? Livra-nos da sua mão. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Pode seguir o 20. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Guarda isso para você, irmão. Ó, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Deus é um Deus que ouve e responde às nossas orações quando nós vamos a Ele ou nos achegamos a Ele com fé e colocamos diante dele a nossa causa, a nossa situação, crendo. Eu não vi um caso na Bíblia que não tenha resolvido. Eu não vi um caso na Bíblia que não tenha dado certo. Irmãos, ele se revoltou, ele não quis mais viver sob o jugo, sob a dominação do rei da Síria. Ele não aceitou mais ser tributário. Disse: eu vou mudar essa situação, eu vou quebrar esse ciclo. E nós também temos que nos posicionar. Agora, quando você se posiciona, você está chamando o inimigo para briga. E não pense que ele não vai se levantar, que ele não vai vir. Ele virá. Mas você se agarra à sua fé, se agarra ao seu Deus, crê na palavra, não se curva, não faz concessões, não aceita, se levanta como homem de Deus, se levanta como uma mulher de Deus, com autoridade, com poder, com unção, manda o mal embora. É isso que as pessoas têm que fazer. Mas às vezes a pessoa vai aceitando passivamente. É isso mesmo. E começa com essa conversa de derrotado, de fracassado, não reage, vai vivendo do jeito que dá, olha para a outra pessoa, está pior do que eu, é melhor ficar quietinho aqui na minha, e vai aceitando, vai cedendo espaço, e nós não temos que aceitar e ceder espaço ao nosso inimigo, pessoal. Tem que se posicionar na palavra. Ezequias era um homem de Deus. Ezequias foi um homem que confiou em Deus como ninguém antes dele confiou. Como é que está a sua confiança em Deus? Como é que está a sua fé em Deus? Realmente você confia quando alguém te afronta? Quando o mal se levanta para te humilhar?
Quando o mal vem para saquear o que é teu, para tomar o que é teu, para te causar um prejuízo, uma perda. Meu irmão, você não pode aceitar, meu irmão. Se você curvar o seu pescoço, né, oferecer o seu pescoço ao jugo, o inimigo vem e coloca o jugo sobre você. E às vezes fica anos, já se passaram mais de 10 anos, quando Acais aceitou, Ezequiel disse, eu não vou aceitar. Meu pai aceitou, servimos a eles por mais de 10 anos, mas eu, Ezequiel, não vou aceitar. Eu ando com Deus, eu vou lutar contra a situação, eu vou reverter essa situação. E não teve um caso que alguém tenha se posicionado de forma correta, na fé, na confiança, crendo em Deus realmente, e não tenha mudado a situação. Pode ver o caso de Gideão, né, contra os midianitas, o caso de Jefté, pode ver vários casos aí, pessoas se posicionou, a rainha Esté, por exemplo, Mardoqueu. Só estou citando alguns exemplos para você entender o que eu quero falar. Porque se você aceitar passivamente e ficar com esse discurso, é normal, todo mundo passa por isso, é isso que o diabo quer ouvir. Não, esse aí, se apertar um pouquinho, ele faz uma concessão. Se apertar um pouquinho, ele cede. Se apertar um pouquinho, ele vai aceitar, vai ficar quieto. E você não pode aceitar que o mal triunfe sobre a sua vida. Amém? Eu ouvi, versículo 32, Lucélia, do 19, vai lá. Ele orou, portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Olha o que uma oração pode fazer, né, gente? Ele fez a coisa certa, ele subiu à casa do Senhor, ele se colocou diante do Senhor, ele apresentou a Deus ali aquelas cartas de afronta. Só Deus, olha o que esse arrogante está falando, está dizendo. Está dizendo que nós que cremos no Senhor somos fracos, não somos de nada. E nem mesmo o Senhor pode livrar-nos das mãos dele. Olha o que esse rei está falando. Olha a conversa dele. Mas é verdade que não houve nação alguma que tenha podido resistir a eles. E os deuses das nações às quais eles invadiram foram queimados a fogo. Porque deuses não eram, mas agora ele está se dirigindo ao Senhor, palavras ofensivas ao Senhor, dizendo que nem o Senhor é capaz. A oração mudou, gente. Aí veio a resposta. Ó. O que me pedistes acerca do rei da Assíria, acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Quer dizer, aí veio a resposta. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Não entrará nesta cidade. Não entrará. Se Deus diz que ele não entraria, amigo, não entraria. E ó que o cerco estava montado. A cidade de Jerusalém estava sitiada. Já tinha tomado 46 cidades no território de Judá. E agora queria tomar a capital, Jerusalém. E Deus disse, nesta cidade ó, não entrarás. Não entrarás nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem uma flecha, gente. E eu quero que você entenda, ali tinha parte do exército do Império Assírio, cerca de 185 mil soldados, os melhores, era para intimidar mesmo, era plantar o terror psicológico. Era para que o povo se rendesse, ficasse com medo, abrisse os portões e eles, os assírios, dominassem tudo. Né? Olha que coisa. Deus disse, nem uma flecha, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Ô, irmão. A oração de Ezequias trouxe Deus para a batalha. A tua oração sincera, verdadeira, vai trazer Deus para a batalha que você está enfrentando. Amém? Para a luta que você está lutando, você não estará sozinho.
Deus estará com você, adestrando suas mãos para a peleja, seus dedos para a guerra, lhe dando uma força, uma capacidade sobrenatural para você vencer todo e qualquer mal que tenha se levantado para lhe afligir a vida, lhe perturbar a vida. Não baixe a cabeça, não se entregue ao desânimo, não jogue a toalha, confie em Deus de todo o teu coração. É assim que a gente consegue ganhar as nossas vitórias. Versículo 33. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Se Deus disse que não ia entrar, o 34. Porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Quer dizer, Deus entrou na batalha. O que está te afrontando? Fale a verdade. Aonde é que você está enfrentando realmente uma luta? Pastor, está uma guerra. Tem hora que eu estou pensando em largar tudo. Tem hora que eu sou tentado a pensar de que não está valendo a pena eu ir à igreja, não está valendo a pena eu ler a Bíblia, orar, me consagrar, buscar a Deus, ser fiel. Cuidado, amigo. O diabo quer vencer você pelo cansaço. Ele quer ir minando as suas forças pouco a pouco. Ele quer colocar um monte de pensamento negativo na sua cabeça para você achar que é isso mesmo, que é melhor, né, aceitar, não reagir, achar que, afinal de contas, lutas todo mundo passa, e a gente vai fazendo concessões, vai cedendo espaço e o inimigo vai só avançando, invadindo. Amém? Versículo seguinte. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. 185.000 deles. E, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram o quê? Corpos mortos. Imagine a cena. Imagina como é que ficou o rei Senaqueribe contemplando essa situação. Isso nunca tinha acontecido antes com o exército do Império Assírio. Eles nunca tinham amargado uma derrota tão grande, tão vergonhosa como essa. Na metade de uma noite, o anjo do Senhor veio e matou no arraial dos assírios a 185.000. É muita coisa. É muita gente. E quando ele levantou, só tinha corpos sem vida. E o que ele fez? Versículo seguinte. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu, como Deus falou, e foi, e voltou, e ficou em Nínive, a capital. Versículo seguinte. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada, porém eles escaparam para a terra de Ararate e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Acabou para Senaqueribe. E para nós, pastor, o que é que Deus fala? Vai lá para Deuteronômio 28:7. Deuteronômio 28:7, aqui eu encerro. 28:7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. É o Senhor. Então você precisa unir-se ao Senhor, ser um com Ele, porque Deus estando com você,
Não tem como você perder a batalha. Não tem. Qual é a pior notícia que um pai e uma mãe pode receber? A morte de um filho. Jairo recebeu essa notícia. É daquelas que faz bambear as pernas. Mas o Senhor Jesus, diante dessa situação, disse: Jairo, não temas, crê somente. E nós sabemos o que aconteceu. Jesus trouxe aquela garota de volta à vida. Por quê? Se um Deus que pode trazer alguém dos mortos não pode curar alguém de um câncer em estágio avançado, pode ou não pode? Pode. Mas o diabo trabalha na mente, colocando medo. A pessoa fica cheia de medo. A dúvida entra, a perturbação vem. Daqui a pouco ela está em pânico, assustada, desesperada. E não pode ser assim. Pastor, o senhor fala isso, que o senhor não está na minha pele, mas nem você na minha. Já passei tantas, eu já compartilhei com vocês aqui, tantas, e venci todas. Não teve uma que se susteve, não teve uma que se manteve de pé. A palavra de Deus é quem diz: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos, olha isso, diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. É só você se posicionar. É só você se posicionar. Mas quando você se posiciona e diz: eu não aceito mais, chega, não vou viver mais nessa situação, e resolve lutar para mudar a situação, haverá um levante. Mas o mal se levantou somente para cair. É só você se manter firme na sua fé. Não vou parar, não. Às vezes a luta é financeira. E tem que orar a Deus e pedir a Deus uma direção. Se o que está entrando não está dando, para você honrar os seus compromissos e viver com dignidade, ore a Deus, que Deus poderá te abrir uma outra porta, né? Com salários maiores, melhores. Deus pode te dar uma outra fonte de renda. Deus pode tudo. Não há nada que Deus não possa fazer. Mas a pessoa vai aceitando, né? É melhor pingar do que faltar. Poxa, se você buscar uma alternativa, uma nova possibilidade, você não crê que Deus pode fazer isso? Já vi Deus fazer tantas coisas assim. Ele pode. Ele levanta o pobre do pó, do monturo ele exalta o necessitado e o faz assentar-se com os príncipes do seu povo. Não há situação que Deus não possa resolver. O problema é que você está querendo negociar com o seu adversário, com o seu inimigo, fazendo concessões a ele, enviando a sua prata, o seu ouro, entregando tudo a ele, oferecendo a ele o seu pescoço para ele colocar o jugo em você, te escravizar, te oprimir. Para trás de mim, Satanás. Maior é Deus que está em mim do que qualquer força do mal que se levante contra a minha vida. Amém, pessoal? Glória a Deus. Entender a palavra?